Fale comigo, o Senhor é Deus. O Deus que responde com fogo. Amém? O povo estava em dúvida. Como diz a palavra, cocheando, né? Em dúvida entre dois senhores, se adorariam ao Senhor ou a Baal. Até que o Senhor derrama fogo dos céus. E é o único Deus que se manifesta e que responde, porque é o único Deus que ouve. Amém? Esse é o Deus que servimos. O Deus que desce com fogo dos céus e responde às nossas orações e nos ouve. Não há impossíveis para Deus. Isso é tremendo. E hoje nós vamos falar deste fogo santo. Eu quero ler o texto em 1 Reis 18. Quando Elias está clamando ao Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus responde com fogo o clamor de Elias, para demonstrar juízo e poder ao seu povo. Naquele momento Deus se manifesta para demonstrar juízo sobre o povo. Em primeiro lugar, quando Deus derrama fogo dos céus, Ele derrama fogo, Ele vem como fogo para purificar o que está em ruínas, o que está errado, o que está em pecado. O homem, quando ele se afasta de Deus e transgride a vontade de Deus e a lei de Deus, ele peca contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que a consequência do nosso pecado, a sentença que o Senhor trouxe sobre a humanidade, era a morte. O juízo de Deus sobre a transgressão, sobre o pecado, resultou em morte. Morte espiritual, afastando o homem de Deus, e morte física, não é? Não passamos mais ter uma vida eterna fisicamente falando, mas os nossos dias e os nossos anos são limitados. Então o fogo desce dos céus como juízo de Deus. Quando Deus traz a lei a Moisés, ao povo de Israel, Ele dá uma ordem, uma instrução. E Ele diz o seguinte ao sacerdote, no rito de adoração. Ele diz para que o sacerdote traga um novilho, e ele coloque a mão sobre o novilho, e nesse ato os pecados eram transmitidos para o novilho, e esse novilho era sacrificado, não é? Em cima do altar, e era queimado completamente. A gente lê essa instrução de Deus lá no texto em Êxodo 29:14, que diz assim: mas a carne do novilho, a pele, os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. O sacerdote então orava, intercedia para Deus, né, pelo povo, e dessa maneira ele então ofertava ao Senhor um novilho, transferindo todo o pecado para o novilho. E para que Deus não consumisse o pecador pelo seu pecado, ele consumia o novilho. O juízo estava sobre o novilho. Agora, quando Jesus veio à terra, quando João Batista o viu, a primeira coisa que ele disse é que aquele era o Cordeiro, né? O Cordeiro Santo, que tiraria os pecados da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante todo o tempo da lei e do processual de adoração, onde o cordeiro era queimado, era uma figura do que havia por vir,
do que aconteceria quando Jesus viesse e se sacrificasse, dando a sua vida por nós. O sacrifício do novilho então prefigurava o sacrifício que Jesus fez na cruz. Em Hebreus 9, 26 a 28, parte do texto diz assim: agora, porém, se cumprirem os termos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, falando de Jesus, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Hoje, o fogo, o juízo de Deus caiu sobre Jesus. Quando Jesus se entregou na cruz e ele foi consumido pelos nossos pecados, porque Jesus não pecou, não é? Ele foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem pecado, sem nenhum defeito, mas ele se apresentou e como sacrifício e se entregou por nós, e todos os que cremos neste sacrifício e o aceitamos para nós, esse sacrifício vale por nós, amém? Então o fogo que desce dos céus, trazendo o juízo de Deus, não está mais sobre nós, mas recai sobre Jesus. O juízo recai apenas para os que não creem em Jesus, porque os que creem já não entram mais em juízo. Lá em Romanos 5:18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa, que ofensa foi essa? A ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Isso é tremendo, não é? O amor de Cristo se entregando por nós, por um ato de pecado, de injustiça, que foi o que Adão e Eva cometeram. O pecado entrou para toda a humanidade, mas por um ato de justiça, Cristo na cruz, nós recebemos a redenção e a salvação em nossas vidas, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, isso é tremendo. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que diz aqui? Que você não entra em juízo. Diga para você mesmo: eu não entro em juízo. O fogo desce dos céus, mas não me consome. Amém? Não o fogo do juízo, porque alguém foi consumido por nós, no nosso lugar. Hoje nós temos vida e vida em abundância. Os que são salvos, né? Eles não entram em juízo, mas o que nós fazemos então? Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Mas depois que a gente entende o que Jesus fez por nós, a gente peca. Continua pecando? O que vocês acham? Vocês pecam? Jesus já morreu na cruz por você. Os seus pecados foram consumidos. Mas a gente continua pecando, não é? Porque nós nos livramos da condenação do pecado. Mas nós temos poder hoje de nos livrar do poder do pecado em Cristo Jesus. Mas um dia nós nos livraremos da presença do pecado. Amém? Isso será na presença de Deus. Mas hoje, por enquanto, a gente tem essa dicotomia em nós. Nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes não conseguimos e pecamos contra Deus. Então o que nós que somos salvos, redimidos, lavados, que não temos mais que temer o juízo de Deus, temos que fazer diante dos nossos pecados? Em 1 João 1, 7, 9 diz o que nós temos que fazer: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo
pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, porque pecamos, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Hoje, quando você é oprimida por Satanás, e às vezes ainda temos algum tipo de amarra nas nossas vidas, algum pecado que tentamos nos livrar, mas não conseguimos, tais como perdão. Às vezes a gente entende que nós temos que perdoar, mas temos dificuldades de perdoar. Algum outro pecado, um pecado na mente, alguma ação que o Senhor não aprova, que às vezes você cai. Você sabe que você tem que amar, mas muitas vezes não amamos como devemos as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que confessar os nossos pecados para Deus, e Ele nos purifica dos pecados. Vocês lembram que Jesus, quando Ele estava no último momento na ceia, se despedindo dos discípulos, Ele foi lavar os pés dos discípulos? E aí Pedro ficou horrorizado, falou: Jesus, nada disso, eu que tenho que lavar os seus pés, não o Senhor lavar os meus. Aí Ele falou: não, eu tenho que lavar os seus pés, porque se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: não, então lava tudo, então lava o corpo inteiro. E Jesus, em João 13:10 diz assim: declarou-lhes Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Está falando de Judas aqui que eu ia trair. Mas o que Jesus está dizendo? Vocês foram lavados. Vocês que estão em mim, vocês já foram lavados. Hoje vocês têm que se lavar os pés, porque na caminhada nós tropeçamos, nós nos sujamos, mas o Senhor nos lava quando nos apresentamos e confessamos os nossos pecados. Amém? Ou seja, o fogo que desce do céu para juízo já não te consome. Louvado seja o Senhor, porque Jesus foi consumido por nós, e hoje Ele nos lava diariamente, nos purifica, e podemos nos apresentarmos a Deus, e cumprirmos a sua vontade e o seu propósito para as nossas vidas. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Não é digno de louvor e adoração? O fogo já não traz mais juízo, mas estamos livres para Deus. Em segundo lugar, o fogo desceu dos céus naquele momento. Vocês viram quando Elias invoca, o fogo desce e consome tudo. Consome o novilho, consome a água. Porque Elias desafiou tantos profetas de Baal, que ele disse assim: olha, o seu Deus não respondeu, agora vocês vão jogar água. Vão molhar tudo. E molhou o novilho, molhou o altar, tinha um rego do lado do altar, o rego ficou cheio de água, e quando o fogo desce dos céus, consome o novilho, consome as pedras, consome a terra, consome a água, lambe a água e consome todas as coisas. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Não foi foguinho não, sabe aquele foguinho que não... A gente brinca assim, isso aqui é coisa de foguinho, né? Não subsiste. Não, foi fogo daquele que consumiu todas as coisas, porque Deus quis demonstrar o seu poder. Então, em 1 Reis 18 diz assim, 24, relatando sobre esse episódio: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todos responderam: boa esta palavra. Primeiro, o fogo que desce do céu para demonstrar poder, traz o reconhecimento que o Senhor, Yahvé, é o Senhor. Em 1 Reis 18, 38 e 39, então cai fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
que manifesta com o povo. Aquele que crê não foge. Aquele que crê no Senhor não tem medo. Isaías 28:16 diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Amém? O fogo do poder de Deus manifesta para o temor do mundo, mas nós que cremos, entendemos que nós estamos firmados sobre a rocha que é Jesus, aquele que não vai nos abalar. Jesus é a nossa fortaleza. Eu sempre penso numa figura, que é que o Senhor é a minha fortaleza, a minha habitação forte. Você já viveu aqueles dias de tempestade de verão, né, que dá trovão, que é aquela chuva de vento, a gente fica com medo de ficar lá fora. E de repente você está em casa protegido e você agradece pela habitação forte. Eu moro numa casa, então lá na minha casa eu ouço as tempestades chegarem. A gente quando mora em casa ouve mais o barulho, o estrondo. Eu moro no interior, então eu consigo ver a natureza, a força da natureza. E como é importante a gente estar abrigada numa casa e protegida do frio. Esses dias de frio, às vezes eu fico no meu quarto, aconchegada, debaixo das cobertas, e eu lembro daqueles que não têm uma casa. Vocês não pensam num dias de frios terríveis, pessoas que não têm esse privilégio como nós, de estarmos numa casa? Então Jesus é assim, Jesus é a nossa habitação forte, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós estamos escondidos neles, nós não precisamos temer a nada. O Senhor Deus, que responde com fogo dos céus, é o seu Deus. Você não precisa ter medo de nada na sua vida. Você não precisa temer a homens. Você não precisa temer as circunstâncias, porque esse é o Deus que demonstra o seu poder. Demonstrou naquela situação, nesse episódio no povo de Israel, mas demonstra na nossa vida diária, nos respondendo, nos guardando, nos protegendo. Amém? Nós devemos temer só o Senhor, porque quando você vê que o teu Deus é um Deus que responde com fogo, você tem que temer o seu Deus. Em Salmos 86:11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Senhor. Amém? É só a Deus que você tem que temer. Deus que domina sobre todos. É aquele que levanta reis e destitui reis, que comanda a história da humanidade. Quando Deus revela toda a história da humanidade, todos os impérios que se levantariam e cairiam para Daniel, não é? Ele fala do último império romano, que seria destruído e depois ele seria juntado, e viria um reino que derrubaria todos os reinos e dominaria eternamente. Deus revelou a Daniel todos os impérios que se sucederiam, até que Jesus viesse e reinasse eternamente. E isso ainda vai acontecer. Mas eu estou contando isso para você, para que você só tema ao Senhor, porque o Senhor é esse que estabelece a história da humanidade, não vai controlar a sua. Amém? A única coisa que Deus não viola é a vontade humana. Mas se você invoca para a sua vida, para as suas circunstâncias, para a sua diversidade, para a sua história, Ele vai intervir. E quando Deus intervier na sua vida, Ele vai intervir com este poder que nós vemos aqui. Amém? Então tema só a Deus. Coloque a sua vida no altar, se santifique, busque ao Senhor e Deus fará grandes coisas na sua vida. Em Salmo 118:6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei, que poderá me fazer o homem?
Às vezes a gente que se coloca em situações, né? Às vezes entramos em disputas judiciárias, fala assim, judiciais, não é? Às vezes por um problema de uma casa, um emprego, alguma coisa. E eu já orei por tanta gente que está com problema na justiça, e as pessoas ficam clamando ao Senhor para que intervenha. E é isso mesmo que nós temos que crer, porque Deus intervém em qualquer tribunal. Amém? Não devemos temer o homem, não devemos temer o juiz humano, porque o Senhor é o nosso juiz e Ele é a sua defesa. Portanto, tema só o Senhor, entregue a sua vida a Ele. Se você tiver algum adversário que está te perseguindo, alguém no seu trabalho que às vezes te inveja, luta contra você, não é? Tenta te passar a perna, saiba que se o Senhor é por você, quem será contra você? Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será? Ninguém é contra nós. Podem até tentar, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não é? Jesus nos ensinou a orar: Senhor, nos livra do maligno. Então o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, ele tenta nos abater, mas não consegue, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pode se levantar, mas se levanta para cair, porque o Senhor é aquele que está à tua direita e os teus inimigos caem diante de você. É aquele que prepara uma mesa, a mesa do banquete, onde você vai comer dos manjares, né? E tomar do cálice transbordante. É assim que o rei Davi declara, um rei que entrou em muitas guerras, mas que nunca perdeu uma guerra. Por isso que é tão gostoso a gente ler os salmos de Davi, porque ele se apresenta diante do Senhor com todas as suas dificuldades e batalhas, mas ele sai como um leão, com fervor, sabendo que o Senhor é por ele, e ele vivenciou essa maravilha, porque Davi nunca perdeu uma batalha. Isso é maravilhoso, não é? E a exemplo dele, nós com o Senhor também não perdemos batalhas. Então, o Senhor é por nós. E o Senhor, quando se manifesta com fogo, com poder, Ele traz também, Ele nos traz a uma decisão: a quem vamos servir? Que Deus serviremos? E quando Deus demonstra o seu poder, Ele demonstra o seu poder para que você saiba que Ele é Deus e Ele é digno de adoração. Aquele povo, o povo de Israel, eles estavam adorando a Baal e a Será, porque Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus que traria chuva, e eles ficaram 3 anos e meio sem chuva. Foi uma seca tão intensa que eles ficaram em miséria terrível. Então eles ficavam invocando Baal, porque eles achavam que o culpado de tudo aquilo, daquela seca, era o Elias, a praga de Elias. Eles não entendiam que a culpa daquela seca era a idolatria do povo. Então eles continuaram pedindo a Baal para que trouxesse chuva. E Baal não respondeu, porque Baal não é Deus, o Senhor é Deus. E há esse confronto, e Deus mostra que Ele é Deus. Eu fico pensando que o diabo teria poder para se manifestar com fogo, mas Deus não permitiu que ele se manifestasse com fogo. Eu acho que o diabo tem poder para muitas manifestações físicas, e se ele tem poder para se manifestar assim, eu não posso dizer, né? Não é claro a palavra de Deus, Deus impediu. Mas Deus se manifestou com poder, e com poder tremendo, para dizer que Ele é o Senhor. E para que eles não cocheassem, ficassem com o coração dividido entre Deus e Baal. E quando Ele se manifesta com poder, o que o povo diz? Só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus.
Só o Senhor é Deus. Eles reconheceram e tomaram um lado, o lado do Senhor. E naquele momento, então, Elias diz para Acabe: você pode ir embora lá para o seu palácio em Jezreel, porque vai chover. Aí ele vai num monte e manda o moço olhar. Olha lá, vê se tem nuvem. Aí o moço vai, né, o seu assistente olha, não tem nuvem nenhuma. Aí vai a segunda vez, vai a terceira vez. Na sétima vez, o moço volta e diz assim: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o que Elias fala? Desce e avisa Acabe que vai chover. Manda ele correr porque a chuva já está vindo. Amém? Nesse momento que o povo decide servir ao Senhor, Deus traz chuva sobre a terra. E hoje em dia, alguns deuses que eu observo que têm afligido o coração dos homens. Mesmo aqueles que são do Senhor, eles ficam titubeando: será que eu vou adorar a Deus ou a Mamon? Jesus diz assim, Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aqui fala de Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus considerado o deus da provisão e da riqueza. E Jesus está dizendo assim: você não pode servir um ao outro, porque é impossível. Não é que há a possibilidade de você ficar com um pé numa canoa e outro pé em outra. Não, não é possível, é impossível. É um lado que você tem que decidir. E Mamon, ele é um deus que ele faz uma obra maligna de insegurança no coração das pessoas. Aqueles que têm muita riqueza, aqueles que têm muitas posses, ficam com medo de perder. Aqueles que não têm, ficam com medo de continuar na miséria não tendo. E assim o medo toma conta, a ansiedade toma conta. Mamon, ele traz ansiedade. E a pessoa fica aflita: eu não sei se eu vou ter amanhã o suficiente. Se ele está trabalhando, ele tem medo de perder. Se ele ouve a notícia na televisão, ele fica inseguro, ele não se posiciona, ele não crê que Deus é Deus, o Deus da provisão. Ele é tomado pela ansiedade. A ansiedade precipitada, ele não ameniza o sofrimento do dia de amanhã. Se você está com ansiedade, não vai amenizar o teu sofrimento do dia de amanhã, mas ele acaba com a força do seu dia hoje. É por isso que a gente tem que se livrar da ansiedade. Lance a ansiedade para Jesus. Decida adorar a Jesus e crer que Ele é o Deus da provisão. Amém? Um dia ele disse assim: olha, vocês não devem ficar ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão se vestir. Antes busquem o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Porque os gentios se preocupam com essas coisas, mas aquele que tem um Deus, que é o Deus verdadeiro, não fica entre Deus e Mamon. Se posiciona no Deus da provisão. Amém? Em dias como hoje, eu quero orar para que você se livre da ansiedade de ter ou não ter, do seu futuro, não é? Eu percebo que no Brasil há essa esfera maligna, porque nós estamos passando por problemas na economia, e o povo muitas vezes fica ansioso, fica amarrado em ansiedade, pensando no que há de ser, o que há de acontecer no dia de amanhã, e deixa de adorar e de crer no Deus da provisão. Amém? Ou é Deus ou é Baal. E Baal é o Deus falso que diz que vai trazer fertilidade e chuva, mas quem traz fertilidade e chuva é o Senhor. Ou é Jesus ou é Mamon. E Mamon pode te trazer riquezas, mas vai te trazer dor. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Nós temos que crer
que Deus tem bênção, Deus tem provisão para os seus, Deus tem provisão para a sua vida, mas vem sem dor, não é? Porque o diabo dá, o mamão dá, às vezes riquezas que vêm de procedência ilícita, às vezes vêm até de procedência lícita, mas ele quer amarrar o coração do homem, o coração da mulher, achando que aquela riqueza, aquilo que ele tem é a sua segurança, não é? Não há segurança nas riquezas, você pode tê-las hoje e amanhã elas vão embora, mas Deus sempre estará presente na sua vida, amém? Então, glória a Deus, pode aplaudir. Deus manifesta o seu poder para que nós decidamos a quem vamos servir, a Deus, a Jesus ou a Mamon. Se devemos amar ao mundo ou a Deus, é outra coisa que eu senti muito forte no coração do povo nesses dias. O que eu vou escolher? Eu escolho o mundo ou eu escolho a Deus? Há uma maneira de conciliar essas duas coisas? Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é tão sério. Eu me confrontei com isso. Quando eu tinha 18 anos, o meu pastor me deu uma Bíblia, e ele escreveu esse versículo na capa. E eu fiquei muito intrigada, mas eu entendi a mensagem. Eu aos 18 anos era encantada com o mundo. Eu estava na igreja, né? Não faltava nem na escola dominical, nem no culto da manhã, nem na evangelização à tarde, nem na reunião dos jovens no fim do dia, nem no culto da noite. Meu domingo era totalmente tomado para a igreja. E o meu pastor me escreve isso na capa da minha Bíblia. Era para se pensar, não era? E eu entendi a mensagem, porque eu tinha um encanto com as coisas do mundo, e ele, que era um homem espiritual, meu líder, discernia isso. O que é ter encanto com as coisas do mundo? A gente vive no mundo, não é? Ali que nós vivemos. Quando é que fala o mundo, não são as coisas, as suas atividades diárias que você tem que fazer, como sair, comprar coisa na padaria, fazer compra no supermercado, trabalhar, conviver com pessoas que têm a mesma fé que você, outras não. Não é você sair do mundo, porque se fosse para sair do mundo, o dia que você se convertesse, Jesus te levava, não é? Mas você fica no mundo. Por que você fica no mundo? Porque nós estamos aqui para implantar o reino dos céus, amém? Nós que temos que trazer o reino de Deus e a sua presença onde nós estamos. Nós não podemos nos contaminar com o sistema do mundo, porque o sistema do mundo está à mercê do maligno, e todo o sistema é corrompido por conduta e leis que não são as leis espirituais. O mundo hoje está caminhando para longe de Deus, e nós que somos do Senhor caminhamos para Deus. E nós não podemos amar as coisas que o mundo nos propõe. Se nós aprendemos de Deus como nós temos que nos portar como mulheres, não é, sábias, como nós devemos tratar o nosso marido, se nós aprendemos como tratar os nossos filhos, como edificarmos a nossa casa, e o mundo diz coisa completamente o contrário, porque Deus diz que nós temos que amar ao ponto de nos dar. A medida de amor que nós temos que dar é o que Jesus nos amou. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis como eu vos amei. É outra medida. Jesus amou a ponto de se entregar por nós. O amor, a medida de amor que nós temos que ter é de nos entregarmos. E o mundo diz: não, você tem que ser feliz. Então, se o seu marido não está sendo bom o suficiente, divorcia. Se os seus filhos estão te dando trabalho, entrega para pessoas cuidarem dele. Não vai você trazer esse peso, não é? Isso que é amar o mundo, é ouvir o sistema do mundo e não ouvir o que Deus tem para nós. Então
Então não se encante com o mundo, não se encante com o seu sistema. Ame a Deus, ame o que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama o desvalido, Deus ama o pobre. Deus quer que nós mulheres saiamos e tenhamos ações de amor para com o nosso marido, para com nossos filhos, para com as pessoas necessitadas ao nosso redor. Que nós tenhamos tempo para servir a Deus na igreja, para abençoarmos as irmãs. Amém? Nós temos que escolher. Quando Deus derrama fogo dos céus e demonstra o seu poder, nós temos que decidir que Deus que nós vamos adorar. Amém? Vamos adorar a Deus? Então não nos envolvamos com amor ao mundo. Nos comprometamos com o Senhor, porque só Ele é digno de louvor, de adoração, de entrega. Amém? Você vai se posicionar hoje. O Senhor vai ouvir de você um clamor. O Senhor é Deus e é a Ele que eu vou me render. É tempo de nós colocarmos o rosto em terra e declararmos: só o Senhor é Deus na nossa vida. E é o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu desejo, é o Senhor que eu me entrego, me rendo para cumprir a tua vontade. Para ter tempo com o Senhor, para ler a palavra, para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero encerrar essa palavra deixando esse desafio para você. O Senhor desce com fogo, em primeiro lugar para juízo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você tenha ouvido falar de Jesus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus veio à terra, que Jesus morreu por você. Mas Deus quer que você entregue a sua vida e o seu coração a Ele, para que o juízo não venha sobre você, para que você se livre do juízo. Amém? E em segundo lugar, se você já entregou o seu coração a Jesus, o fogo desce para dizer que Deus é poderoso. E Ele é por você, portanto seja por Ele. O fogo desceu e teve uma resposta do povo. E o povo declarou: o Senhor é Deus, a Ele adoraremos. E quando o povo se posicionou, veio a chuva dos céus, veio a prosperidade do Senhor sobre o povo. Amém? Então nós hoje temos essa oportunidade. Eu quero que você feche os seus olhos, vamos orar. Ora malamassurimas. Primeiro eu quero fazer uma oração de entrega. Faça essa oração de entrega comigo. Entrega o seu coração a Jesus. Se o Senhor, se o Espírito que desce como fogo, tocou o seu coração para que você entregue a sua vida a Ele, ore comigo, ore essa oração. Porque com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos para a salvação. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que Jesus morreu por mim. Eu reconheço os meus pecados e os entrego agora ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor. Pai querido, dirige a minha vida, dirige a minha história em Cristo Jesus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez hoje, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero ver você. Você entregou a sua vida a Jesus hoje pela primeira vez. Através dessa oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Glória a Deus.
Eu gostaria que essas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, venham aqui na frente. Vem aqui que nós vamos fazer mais uma oração para te abençoar. Nós queremos abençoar você. Cadê a pastora Lígia Forte? Vem aqui abraçá-las. As pastoras que estão aqui, por favor, abracem essas irmãs. Se você fez essa oração de entrega, vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração. As pastoras vão orar por vocês e vão abençoá-las. Vem aqui na frente, cada uma com uma pastora. Pastora, vocês vão fazer uma oração abençoando a cada uma as suas vidas. Agora, abençoe essas mulheres que tomaram essa decisão agora. Ore por elas. As abençoe agora em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por essas vidas. Aralalamasuri kansi malashura lamasura kansi balasura malamasura kansi malasura bas. Aralabashura kansi balasune mas. Senhor Deus, que vida tão preciosas para o Senhor. Aralabashuri kansi malasura halamasuri kansi malasura bas. Ora halamasuri kansi malasura bas. Ona mahashala handara malamasuri kansi malasuri bas. Ora halamasuri kansi balashuri kansi balasura bas. Senhor Deus, nós nos alegramos no Senhor por essas vidas. Em Cristo Jesus nós as abençoamos por essa decisão. Senhor Deus, que elas tenham uma história transformada, que elas sejam abençoadas, que o Senhor as transforme, que o Senhor ouça o clamor do seu coração, que elas te conheçam a cada dia, que a sua fé seja aumentada, Senhor Deus, em todos os momentos da sua vida, em todas as dificuldades, em Cristo Jesus, amém. Glória a Deus. A Lígia, a pastora Lígia, quer que vocês vão com ela ali um pouquinho, que ela vai dar uma instrução para vocês. Glória a Deus por essas vidas. Minhas queridas, sempre quando nós tivermos um culto, convide alguém da sua casa, da sua família, do seu trabalho, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu me lembro uma vez que no Dia das Mulheres a gente fez um culto e um irmão da igreja convidou uma colega de trabalho e ela se converteu aqui na igreja e se tornou uma discípula de Jesus, e uma discípula minha encantadora. Sabe aquela moça que conquista o seu coração, que se transforma, sabe, numa discípula de Jesus admirável. Ela foi assim, os anos que ela viveu. E um dia o Senhor a levou, muito jovem, a Melinha, com quantos anos? Acho que foi com uns 30 e poucos anos, né? Uns 30 e poucos anos. Tinham comprado um apartamento lá em Alphaville, estava arrumando um apartamento para se mudar, e o Senhor a levou num acidente de carro. E sempre que eu lembro dela, eu penso, você já pensou se ela não tivesse sido convidada naquele culto? Jesus queria recolher ela jovem, e teve um colega de trabalho que teve coragem de convidá-la para vir à igreja, e ela aceitar Jesus. Tem pessoas do seu lado que estão esperando você se manifestar, não é? Eu estou aqui, tenho a oportunidade de trazer a palavra. Talvez você não venha a ser uma pregadora como eu, mas Deus te chamou para você pregar para a pessoa que está do seu lado. Eu não vou estar lá, eu não convivo com as mulheres que você convive no seu trabalho, onde você mora, as suas vizinhas. Vocês têm muito mais chance do que eu. Então não deixe de falar de Jesus, é a oportunidade que ela vai ter na vida.
de não receber o fogo como juízo, mas receber o fogo que purifica, que transforma, amém? Que dá uma vida cheia de poder, de vitória, uma vida plena. Você tem vida plena, e tem pessoas que podem receber a vida plena se você tiver coragem de amar o suficiente, amém? Então vamos ficar em pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você tem andado ansiosa, se você está com dificuldade de entender o poder de Deus que derrama fogo dos céus, e você está vivendo alguma situação adversa na sua vida, que você quer ver a demonstração do poder de Deus, e você não quer mais cochear entre crer ou não crer, entre Deus, entre a ansiedade, entre a insegurança, mas você quer se posicionar para crer no Deus que derrama fogo dos céus. Eu queria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar agora para que você receba fé, uma fé aumentada, uma experiência nova com Jesus, com o poder do Espírito Santo de Deus. Se você deseja algo nesse sentido, se você quiser que a sua fé seja ampliada, venha aqui na frente, venha receber o poder de Deus sobre a sua vida. A pastora Marluce está aí? Venha orar por essas mulheres, Marluce. A pastora Marluce é uma intercessora, sobe os montes, intercede por nós, intercede pela igreja, e ela é uma mulher do fogo, por isso que eu chamei ela, e ela vai orar agora, e você vai receber o fogo dos céus, amém? E vai receber algo novo, uma experiência nova nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Nós temos algo em comum com Elias. Quando Elias chamou o poder de Deus, ele primeiro consertou o altar. Se vocês observaram no filme, ele pegou as pedras e consertou o altar. Nakachuri Hamashiri Mikandarabashai. Estikitui Hamanturi Hamantui Kandarabashou. Estikituri Hamanashiri Manavahashuri Hamai. Esta palavra não são só para estas mulheres que estão aqui, mas é para você que está aí atrás também. Porque eu preciso do fogo. Não existe ninguém que subsista na presença do Senhor sem que não desça fogo do céu sobre ela. E quando Elias consertou o altar, o fogo desceu e lambeu a água. Quando é que fogo lambe água? Só do céu, só no céu, só descendo fogo do céu. Labasubri cantiri baixou. Andaramanturi rambachou. Você que está com as suas mãos travadas, solte suas mãos. Solta tudo. Harabalashuri kanderebashuri kandarabahai. Alamashuri anderebahai. Levante suas mãos para o alto. Alabasubi como navashuri canta, alabahashuri anda. E você que já fala em línguas, comece a falar em línguas. Eu tenho uma notícia para você. Deus não é Deus de visita. Espírito Santo não é Deus de visita. Ele é Deus de morada. O Senhor faz morada. Ele é Deus de morada. Halamanturi canta labachúria. Cadê as mulheres que falam em línguas? Fale em línguas, amadas. Você é templo do Espírito Santo. O Senhor faz morada em você. Você é templo da Canturi, canta labachuri anda rabalabahai. Comece a clamar. Alamanturi canta labachuri anda rabalabahai.
Viri canturi maduri, rambajuri, canturi, balabashuri, andrabalabahai. Andai show. Se você não abrir a tua boca, darabachui, canturi, balabashou. A tua boca expressa o poder de Deus. Deus se manifesta com o poder através do nosso corpo, através das nossas mãos, através dos nossos pés. Halabachuri canta labachou e fala a língua dos anjos através da tua boca. Halabachuri canta rabachuri anda rabalabahai. Elimirianchou. Senhor Deus, no nome de Jesus, o Senhor não é Deus de visita, o Senhor faz morada. Alabassubi como show. E nós ligamos a nossa fé agora, em nome do teu Filho Jesus, que é o Redentor, foi o que trouxe, Senhor Deus, o Consolador, para que nós não ficássemos sozinhos. E o Senhor disse: eu vou, mas eu vos deixo o Consolador, que é o Espírito Santo. Então agora é tempo de você receber. A gente não dá o que não tem, a gente só dá o que tem. Comece a clamar. Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai descendo com fogo. O fogo, Senhor Deus, que nos toma, que nos invade, que nos faz ser sobrenatural e andarmos, Senhor Deus, altaneiramente em espírito, pisando em todo o poder, fortalezas do inferno. Senhor Deus, nós sabemos que somos como a erva do campo, que murcha, mas hoje o Senhor quer florescer através do teu poder, através do fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, desça fogo do alto, desça Espírito Santo de Deus, fogo do alto sobre a tua igreja, no nome de Jesus, no nome